Olá, amados, graça e paz. Agora sim, agora tá uma coisa decente, porque do jeito que foi, miseriqueima, meu Deus do céu. O som aqui aloprou, deu uma aloprada aqui no equipamento, eu não sei o que houve, depois eu descubro, mas tivemos que começar tudo de novo. Eu sei que o som tá bom, porque agora eu dei uma olhada aqui no espelhamento que nós temos aqui. Louvo a Deus pela sua vida, graça, paz, prosperidade, sejam da parte de Cristo, nosso Senhor, sobre você, sobre a sua família. Estamos juntos aqui para mais uma resenha, né, que nós, deixa eu só colocar aqui, mais uma resenha que nós estamos aqui para crescer, né, na graça, no conhecimento de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vão chegando aqui, o meu monitor está aqui conosco, Leandro Mac, YouTube Premium, né? O ex-neném, Marco Antônio, Marília Pinelli, Adilane, Raíza Souza, Thelma Cristina, Leandro Maquini, Cleide, Lidiane, Márcio MS, Valdir Nunes, Planaltina DF, um abraço, Vera Lúcia, Vera Pio, ex-neném, Giovana Alessandra, José Roberto, Jaqueline, Lígia, um abraço, paz, Leandro, Silvana Alves, Vera Lúcia, Joana Gomes, chega sempre cedinho aqui, Resistência Apologética, Luísa Santos, Ariane Santos, Ana Paula Jesus. Olha o pessoal que é parceiro, todo mundo de verde é parceiro, seja parceiro do canal, nos ajude, gente. Olha, tem sido difícil trabalhar com o YouTube, né? Vocês sabem que o cerco está apertando para nós. Os vídeos que eu estou lançando aqui para vocês, o vídeo de ontem, ele não está sendo monetizado. Ele diz que tem conteúdos que os anunciantes não querem bancar. Então, ele não está sendo monetizado, ele diz que monetização parcial. E possivelmente hoje, e todas as vezes que eu falar de alguma coisa com relação a golpe, política, que a gente denunciar, toda vez que a gente falar, entrar nessa seara, infelizmente o YouTube vai dizer que nós não podemos monetizar nada. E olha que eu quase não monetizo, não gosto, mas peço a vocês, me ajude sendo parceiros. Você faça como vocês fazem com o Brasil Paralelo, como eu faço. Se vocês me ajudarem na parceria, primeiro eu vou tirar os comerciais. Começam que eu já vou, né, me disponibilizar para tirar os comerciais. Segundo, isso ajudaria bastante a gente aqui, não dependendo do YouTube, não ficando preso, né? Até que um dia, infelizmente, ele possa vir a tentar nos minar. Mas, por enquanto, né, a gente está aqui buscando esse entendimento. Então, nos ajude para que a gente melhore cada vez mais nossa programação, cada vez mais o intuito seja esse, a gente dá uma melhorada naquilo que nós temos aqui como proposta. Deixa eu tirar um pouquinho a tela daqui, isso. Como proposta de trabalho. E se está abençoando a tua vida, deixa seu like, assina a notificação, avisa para as pessoas, diz assim, olha, rapaz, tem um canal ali, um pastor meio doido ali, mas o cara é gente boa. Ele é doido, mas é honesto, viu? O cara fala uns negócios ali que é honesto da parte dele, não está buscando aquilo para ganhar clique ou de alguma forma se dar bem, não. E é aquilo mesmo que é o que ele prega na igreja, é o que quem me acompanha sabe, sabe que a gente é assim mesmo, tá bom? Gislaine, Deus te abençoe. Joana já passou aqui. Vivi, Deus abençoe. Renata Moleiro, Érica Honorato, isso. Deixa eu ler primeiro antes de falar. Deus abençoe. Euclides da Cunha, Sertão Baiano, um abraço aí, pessoal de Euclides da Cunha. Elaine, Isabela, Cristina, gratidão, amém. Resposta de oração, chefe de gabinete Randolph deu dinheiro para a campanha eleitoral. Eu vi ontem. Amém. Amém, Elisama. Deus abençoe Marta Lara, Alexandre Souza, Maria Marilene, Jesus Souza. Deus abençoe Johnny Torres, Dias Paz. Olha, gente, você quiser mandar seu áudio para nós, manda aqui, você pode enviar aqui para o 21997624138 e no final da programação a gente vai passar para você aqui, vamos dizer quem é você, vamos ter o prazer de ouvir tua voz, né? Ter o prazer de saber que você está nos ajudando, nos abençoando aqui, tá bom? Estamos em fase de transformação, ainda não somos uma TV, né? Ainda está faltando algumas coisas para a gente chegar a esse nível de TV, mas estamos indo para lá. A fase de equipamento, a gente está montando, são muitos equipamentos, nós aqui são 2 câmeras, tem mais material chegando para nós,
microfones, mesa de som, tá? Tudo isso aí faz parte, porque se você se propõe a ser TV, você tem que ter a capacidade de TV. Se você fala que é o canal do Zé Maurício, é canal do Zé Maurício, então qualquer imagem vale, qualquer som vale, qualquer iluminação vale, qualquer programação vale, qualquer conteúdo vale. Apesar que sou chato com isso, mas quando a gente fala que é uma TV, então a gente começa a tomar decisões e posições assim são mais importantes para nós, tá? Então a gente procura estar aqui de uma forma um pouquinho melhor. Tá bom, gente? Eu quero pedir a você, vai chegando o áudio aí, vai mandando áudio que a gente vai, ao final, vamos todos ler. Amados, dia 30, não é isso? Acho que é 30 agora de agosto, que é uma segunda-feira, nós estaremos aqui dando um curso, três segundas-feiras sobre espiritualidade e finanças. Eu já tinha dado um curso lá atrás, curso que eu falo que são 2 dias, 3 dias, o pessoal, pastor, vai ser a mesma coisa? Não. A abordagem desse curso na área financeira, a gente tem muito mais a ver com a área espiritual. Você não sabe, mas dinheiro é um assunto altamente espiritual. Você pode achar que não, mas dinheiro é um assunto altamente espiritual e requer um cuidado muito grande da nossa parte. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o apego, é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele traz energia. Energia que eu falo, energia em todos os sentidos, né? Você não sabe se essa nota de 10 que está na sua mão estava na bolsa da prostituta. Você não sabe se essa nota de 100 reais acabou de sair da mão do traficante. Você não sabe se essa nota de 50 reais estava na mão do bicheiro ou de um contraventor. Você não sabe que esses 20 reais devem ter saído da mão de um policial que recebeu propina. Então, preste atenção como o dinheiro tem a ver com espiritualidade. Ah, mas eu santifico tudo. Olha só, santificação é uma consciência e uma construção. Não vem com esse papo para mim, não. Por que nós oramos pela comida já que somos santos? Porque a gente sabe que é uma construção. Então a gente ora agradecendo a Deus, primeiro gerando gratidão, depois consagração. Então a oração para a comida é gratidão e consagração. O dinheiro é a mesma coisa, gratidão e consagração. Só que a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós não pega o dinheiro e diz, Senhor, te agradeço por esse dinheiro que está na minha mão e consagro ele a ti. Duvido que você tenha... poucas pessoas fazem isso quando recebem o salário. Mas estou falando de você ir no mercado. Ah, mas se eu fizer isso toda hora... Sim, mas vamos entender... mas tem outras percepções, eu estou falando aqui algo em parte, fracionado. Tem outras coisas também. Aí quando você é a pessoa que possui o portador do dinheiro, você é o portador, aí tem a questão administrativa. Então, estou falando da parte espiritual, né? Eu estou citando um bloquinho, um trocinho pequenininho da parte espiritual. Tem outras partes também. Então, você quer fazer esse curso? Quer aprender? Quer entender o que eu faço com o meu dinheiro? Como é que eu consigo as coisas? Então, você participa lá, fala pro 21, fala com a Josiane no 21 99 210 6828 e ela vai te dar instruções. Qual o valor disso aí? Olha, é muito caro, hein, gente? Muito caro. Não sei se vocês vão conseguir pagar, não, tá? É muito caro. Olha, é um dinheiro assim. Eu acho que só os ricos vão poder pagar esse curso. R$5 por aula, tá bom? Deus abençoe vocês. Mas fácil, eu sei que é um conteúdo que possivelmente vai ajudar muito a você, tá bom? Dito isso, vamos trabalhar a nossa resenha. Essa semana a nossa resenha é Brasília, tá, gente? Lembrando que a nossa resenha, essa semana, toda ela é Brasília. Semana passada falamos de algumas coisas importantes, tal, mas é importante que você entenda que está chegando aí o 7 de setembro e por isso que eu estou, nessa ocasião, buscando estar junto de vocês no que é importante aprender. Vamos abordar muito história, né? Abordamos geopolítica semana passada. Tem gente que fica assim, mas não era um canal de coisas espirituais, porque agora está perdendo foco. Acho legal quando alguém escreve para mim que está perdendo foco. Oh, Jesus! Bando de alienado. Bando de alienado. Como é que pode, cara? A pessoa fala que está perdendo foco, o entendimento da política brasileira, da história, das legalidades, do legado, sabe? Eu fico assim, meu Deus do céu. Como é que pode, gente? Como é que pode isso? A pessoa, infelizmente, não ter esse comprometimento. Aí quer que o Brasil seja um lugar melhor. Vamos orar, gente. Oração é direcionamento. Oração não é só você abrir a boca e falar com Deus, não. A sua oração ela é passível de inteligência, de razão. A sua oração com Deus, Deus é um ser inteligente. Antes de tudo, ele é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Mas se você vê com quem Deus sempre trabalhou, na maioria das vezes, além de serem pessoas sensíveis, eram pessoas muito inteligentes. Então Deus requer que aqueles que estejam com ele também tenham um pouquinho de inteligência para falar com ele. Tá bom?
Ah, mas Deus não sabe tudo? Ele precisa que eu fale? É verdade, o salmista diz: antes que eu abra minha boca, antes mesmo que venha a palavra na minha boca, tu já sabes que vem no meu coração. Tu me sondas e me conheces, tudo bem. Mas entenda, isso é da natureza de Deus, isso é uma essência de Deus, isso é a soberania de Deus, o que não significa que Deus não quer ter relacionamento de comunicação com você. E para você crescer, preste atenção, você tem que aprender a falar com Deus. Ok, gente? Isso, mas aqui tem um cunho espiritual. Vocês sabem que eu trago tudo isso, mas ao final eu sempre digo a vocês: vamos lá. Eu não vou poder muito, Silvano, é muito caro, Silvano, já falei. A gente pode parcelar em 5 vezes, Marcão. 5 vezes sem juros a gente parcela aqui, tá? A gente paga R$ 1 por mês, queridos. Deus abençoe, Marco. Um abraço, Tatá, Rose, tá bom? Um abraço a todos os filhões aí. Amados, vamos lá, nunca escondi de vocês há muitos anos. Gosto muito de humanas, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, geopolítica também. Gosto de algumas, gosto de área, gosto das áreas também de exatas, mas não sou tão aficionado em exatas como sou em humanas, principalmente história, né? E por quê? Quando a gente começa a trabalhar com intercessão profética, com área profética, a gente é obrigado a retornar a ter conhecimento histórico para poder compreender ou fazer a leitura correta daquilo que nós precisamos como percepção do todo. Senão você acaba batalhando, fazendo uma batalha espiritual, que ela vai falhar em algum ponto. E eu não sei quantos de vocês já entraram em processos de oração, de libertação de território, eu não sei quantos, né? Eu não sei se todos têm essa habilidade. Mas eu já entrei e já perdi, e já me senti derrotado, e depois eu vi que eu não me preparei de forma correta. E por justamente não ter me preparado de forma correta, é que eu tive algumas derrotas. Depois que eu aprendi, a coisa ficou um pouco mais tranquila e mais fácil. Hoje consigo entrar numa região, consigo ficar numa região e pedir a Deus, e claro, trabalhando, orando, intercedendo, mudando a região. O prédio onde eu estou, antigamente era lugar de matadouro. Viemos para cá como igreja, aqui atrás era Cimento Branco Votoran, Cimento Votoran. Cimento Irajazinho. E depois a empresa foi embora, ficou Montura aqui Químico. Hoje é um condomínio lindo aqui atrás. Aqui tinha despacho de várias religiões, nunca mais teve, fizemos decretos aqui, ficamos aqui 10 anos. Onde a igreja está durante 2 anos, agora 2 anos, antes de ir para lá, a rua era lugar de assalto, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia sim. Escura, ninguém ficava na rua, hoje não tem mais assalto, as pessoas ficam na rua, a rua é movimentada, a igreja virou uma referência, em 2 anos viramos uma referência para a rua e para o bairro. Ou seja, tudo isso é fruto de uma percepção histórica do local. Eu já mapeei os bairros de lá, daqui, mapeei quase o Rio de Janeiro todo em alguns aspectos, e tem muitos mapeamentos do Brasil em vários municípios que eu já fui, cidades, norte, nordeste, sul. Eu tenho pouco mapeamento do centro-oeste, mas tem muita coisa do sudeste, do sul, do norte e nordeste. Então, a gente aprende a trabalhar com a história. É importante que a gente entenda isso. Por isso que a gente bate muito na questão histórica. Então, eu quero que vocês voltem comigo e entendam que a gente vai trabalhar com o Processo Brasil. Vamos estar imbuídos dessa questão do Brasil. É importante que vocês nos ajudem e compreendam quais são as ações que nós estamos buscando aqui. E já de cara, nós vamos ver quais são os golpes que o Brasil tem. Primeiro golpe que o Brasil tem, gente, e por que isso é importante saber, é o golpe do Tratado de Tordesilhas. Nós vamos entender que o mundo, no século XVI, nos anos 1500, né, 1400 e pouquinho, 1470, nós tivemos as navegações chamadas hoje de italianas, nós tivemos as grandes navegações de descoberta, e no século XV para o século XVI, Portugal, Espanha e Inglaterra eram países de proeminência explorativa, ou seja, eram países que estavam pegando os novos mundos. Novos mundos significa a África abaixo do norte, que é onde está
o Egito, mas a parte da África abaixo, a Índia, que era pouco conhecida, e o mundo novo, chamado aqui depois de América, né? Tanto a do norte, a central e a sul, que não tinha essa percepção de norte, central e sul. Então, aquela questão de mundo novo. Então, é interessante que Espanha e Portugal, eles eles tinham um pensamento megalomaníaco, né? Porque eles não dividiram só o Brasil, eles dividiram a América Latina, dividiram quase o mundo todo, porque eles entendiam que tudo era deles, né? Então, Espanha e Portugal, dentro desse território, criaram aqui o que eles chamaram de Tratado de Tordesilhas, que vocês estão vendo, que rezava que essa parte laranja ou amarelada, né, pertencia a Portugal, e toda a parte de dentro, fora dessa possessão, pertencia à Espanha. Só que ninguém, gente, tinha um conhecimento profundo do tamanho. Eles tinham, claro, mapas até muito bem feitos. Eles tinham até uma percepção de tamanho e tal, mas não como hoje. Hoje nós temos satélites, hoje temos drones, nós temos uma série de aspectos, né, a qual podemos fazer uma boa leitura, em que podemos fazer uma boa leitura de um território. Mas vamos lá, primeiro golpe no Brasil foi o golpe de Tordesilhas. Eu falo o golpe já de ser descoberto, né, a partir da descoberta. Por que eu estou falando isso? Porque esse tratado não foi respeitado por Portugal. Na verdade, Portugal deu um balão apagado na Espanha e cada vez mais eles iam conquistando uma região adentro, região adentro, região adentro. Muitas das fronteiras que nós conhecemos, como de Bolívia, Paraguai, depois nós vamos ver Argentina e Uruguai entrando numa guerra junto com o Brasil contra o Paraguai, né, por causa das questões portuárias, aí o Rio da Prata. Então nós vamos entender que todas essas fronteiras que hoje a gente vê como fronteira, elas não existiam dessa forma não, tá, gente? Essas fronteiras, elas foram, na verdade, muitas delas, no final do século XIX para o século XX, é que começou a se delinear verdadeiramente Paraguai, Argentina, Bolívia. Por exemplo, Paraguai o Paraguai, naturalmente, deveria ser parte da Argentina. O Paraguai se desmembrou da Argentina, e tanto que na guerra da Tríplice Aliança, que nós vamos ver antes da proclamação da República, quando o Uruguai, Argentina e Brasil guerreia contra o pequeno Paraguai, há o Solano Lopes tem aquela percepção de que a Argentina iria anexar novamente o Paraguai e a Argentina. Então muita gente não sabe disso, mas isso acontece lá no futuro. Então o que ocorre aqui, gente? O primeiro golpe que o Brasil dá é o golpe dessa possessão, é o golpe do Tratado de Tordesilhas. Começa por aí a história do Brasil, muito boa, né? Muito legal. Primeiro, se a gente fosse pensar em golpe, mas aí tem as questões das malandragens, né? Que os portugueses, literalmente, pegando os nossos nativos aqui, né? As dezenas de tribos que estavam aqui, os nativos brasileiros, eles são os nativos brasileiros, e tomando deles toda a riqueza, trocando por espelhinho, trazendo doenças, né? Porque a Europa era já um continente muito atacado por uma série de pestilências, por falta de higiene. Você tem ideia, quando os portugueses chegaram aqui, eles reclamaram que os nativos tomavam muito banho. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Até hoje deve ser assim. Que os nativos, ou seja, os nossos tupis, né, de forma global, eles tomavam muito banho e eles não entendiam isso. Oh, miseriqueima, pai. Então, quando os tupis excessivamente se banhavam, eles entendiam que isso era um problema muito sério, já que eles demoravam, questão também de clima, né, frio. O pessoal que mora na Inglaterra, ou já foi para a Inglaterra, sabe que se você tomar 2 banhos ou tomar um banho todo dia, o povo estranha, pergunta se você tem doença. É sério, nós temos uma professora na igreja, a Leila, ela morou um bom tempo na Inglaterra, e ela, como boa brasileira que era, carioca, calor, né, e ela tomava banho todo dia. Um dia a sua anfitriã perguntou para ela se ela tinha algum problema de pele, se ela, alguma coisa assim que eu não lembro agora, e ela falou que ela não tinha problema nenhum de pele, não tinha nenhum problema. Mas aí ela falou, porque ela achava muito estranha, a inglesa,
Achou muito estranho ela tomar banho todo dia. Agora você entende porque os perfumes franceses são os mais belos e fortes, né, no seu grau parfum, né? Também pudera. Mas vamos lá, gente. Isso aí é um outro processo que a gente pode estudar em algum dia. Isso, Beth, é isso mesmo. Isso, na Itália, na França, Portugal, Inglaterra. Pessoal, você tem que ficar sozinho. Se você morar junto com os outros, tiver um condomínio, é brabo, gente. Isso aí. Então vamos lá. Primeiro golpe que a gente vai ver é o golpe Tratado de Tordesilhas. Segundo golpe, esse aqui. Falei ontem para vocês, né? Segundo golpe foi esse. É o golpe da independência. Gente, essa pintura ela é posterior, deixando bem claro para vocês. Nunca foi desse jeito, nunca foi dessa forma. Na verdade, a pessoa que foi responsável por criar essas iconografias todas foi Dom Pedro II, que tinha uma espécie de lei Rouanet naquele tempo, só para vocês entenderem, e ele bancou vários artistas para fazer vários quadros tratando a história do Brasil, desde a vinda de Dom João VI, a fixação do Dom João aqui no Rio de Janeiro, as casas, a Quinta da Boa Vista, o Paço Imperial, São Cristóvão, aquela coisa toda, o centro da cidade, o porto, o Rio de Janeiro visto de cima dos morros. Então, tudo isso aí foi bancado por Dom Pedro II, muito posterior, ou seja, já no século XIX, ou seja, no final do século XIX, que isso aqui também ocorre no século XIX, mas bem no início. Então, o que ocorre essas iconografias que a gente tem aqui, de hinos e pinturas, na verdade, gente, isso aí não tem nada a ver. Vamos entender que esse golpe é o golpe da independência. Por que tem o golpe da independência, gente? O golpe da independência, eu falei ontem para vocês, quem não assistiu a resenha, quiser entender melhor a resenha de hoje, assista de ontem para não ter que voltar a história todinha. Gente, deixa o like aí para mim, tá bom? Primeiro, Zé Bonifácio, ele fica com Pedro II para educá-lo, porque Pedro I tem que voltar a Portugal. Ele proclama a independência do Brasil, ou seja, não é mais o Brasil, né? Brasil, Portugal, não é mais parte do Império Português, agora é uma nação independente, porém essa nação independente criou a primeira dívida externa do Brasil. Por quê? Portugal exigiu do Brasil 2 milhões de libras esterlinas, tá? Para indenizar, olha bem, indenizar Portugal. Os caras comeram tudo que podiam comer no Brasil. Roubaram, mataram, destruíram, escravizaram, lotearam, extenuaram o Brasil, acabou com as tribos tupis, e ao final, para o Brasil ser livre, o Brasil teve que pegar 2 milhões de libras esterlinas, um dinheiro para aquela época incomensurável, incomensurável. E aí o Brasil pega isso de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra banca o Brasil para que o Brasil indenize Portugal, para que Portugal... E detalhe, ainda não ficou por isso mesmo, porque Portugal depois vai reclamar novamente. Porque você tem uma sociedade, a monarquia de Portugal era uma monarquia parlamentarista, com Senado, como veio do Brasil. Dom Pedro I, quando criou a Constituinte, criou o Senado, invocou uma Constituinte de 1822 e criou leis próprias do Brasil para justamente não ficar debaixo da égide das leis de Portugal. E com isso ele proclamou a independência do Brasil com, claro, 2 milhões de libras e mais algumas coisas. Então o Brasil começa aqui sua primeira dívida externa. Você sabia disso? Não? Então vamos lá que eu vim para desconstruir. O Chacrinha disse que não veio. Como é que o Chacrinha disse? Chacrinha é meio satanás, ele falava que não veio, ele veio para confundir isso. Chacrinha dizia que não veio para explicar, mas veio para destruir, ou para destruir Satanás, mas veio para confundir. Eu não vim para confundir, eu vim para explicar, né? Até porque eu sou estudante de história, a minha biblioteca, lá 1/3 dela deve ser só de historiadores, grandes historiadores do Brasil, grandes professores da USP, da UERJ, da UFRJ, Unicamp, essa área de humanas, história, né? Filosofia, eu gosto muito e bebo muito mesmo. Eu fui dormir 5h pouca da manhã revendo aqui uns documentos do Brasil que a gente vai ver amanhã. Então vamos lá. O golpe da independência gerou o quê, gente? Gerou que Dom Pedro bancou o malandrão, se diz que o Brasil agora é independente de Portugal, mas ao final de tudo, o que ocorre?
o Dom Pedro ele tinha uma fama muito ruim, ele era mulherengo, ele era playboy, ele era mulherengo. Ele adoeceu sua esposa até a sua esposa morrer. Dom Pedro II é órfão de mãe, depois será órfão de pai, porque o pai vai para Portugal. Ele tem muitas amantes, né? E toda a corte sabia disso. A fama de Dom Pedro na Europa era muito ruim, porque, na verdade, tudo que acontecia no Brasil ia como extensão para Portugal, de Portugal ia para a Europa. A Europa, gente, é um continente-país. Enquanto o Brasil é um país-continente, né, de dimensão continental, a Europa é um continente com dimensão de país. Então, o que acontece? Tudo que acontecia no Brasil, as cortes portuguesas, espanholas, francesas, até porque havia o Orleans e Bragança, tinha uma ligação com França, né? No caso de Dom Pedro II, teve ligação com os Austraburgos, ou seja, o governo austríaco, tanto que o Dom Pedro II é alto, branco, olhos verdes, ele não tem nada de português, ele tem muito mais de austríaco do que de português, assim como a princesa Isabel, né? Olhos claros, verdes, branca, aquele perfil mesmo austríaco, ou alemão, austro-húngaro. E aí o que acontece? A fama de Dom Pedro I era de mulherengo, era de beberrão, era de fanfarrão. E no Brasil ele começou a se queimar. Vamos entender que depois do golpe da independência, nós vamos compreender que há uma pressão muito grande para que Dom Pedro I tome uma postura de rei, porque ele não tinha postura de rei. Por outro lado, Portugal também estava pressionando o Brasil, porque queria Dom Pedro lá. Dom João VI já em vias de morte, ou morto, e eles queriam que o Dom Pedro voltasse. Olha que incongruência. Eu proclamo independência para o Brasil, mas quero que o regente do Brasil, o rei do Brasil, venha reinar em Portugal, porque ele é português. Ele é português, é rei no Brasil, mas é herdeiro também de Portugal. Vocês estão compreendendo isso aí, gente? Gente, cadê o like? Ajuda a gente. Olha como é que é a história do Brasil. Dom Pedro I é português, Dom Pedro II é brasileiro. Então ele precisa voltar. Ele precisa voltar não, perdão. Aí vem o terceiro golpe, gente. É o golpe da abdicação. Vamos entender, ele não queria voltar. Na verdade, para ele seria muito estressante voltar para Portugal. Pô, eu fico assim, será que Dom Pedro realmente era português, cara? Será que ele não era meio carioca, meio baiano, meio belenense, povo assim mais, né? Mas calma, o povo, mas calma aí, irmão, pra que essa pressa, cara? Ando devagar, porque já tive pressa, não adianta correr. Sabe, Pedro I, um fanfarrão, um 06 fanfarrão. Só que aí vem, gente, o golpe da abdicação. A gente vê lá o dia do fico, aquela coisa toda, né? Diga a nação que eu fico, outra baboseira, Deus me livre, gente. Ninguém merece ser enganado por tantos anos, né? Vamos lá. O que acontece no golpe da abdicação? O povo já estava muito insatisfeito com Pedro I. Muito. Por quê? Porque Dom Pedro I ele se cercou de portugueses. Todos os seus ministros, todos os seus conselheiros, todas as pessoas que cercavam ele, todas elas eram de Portugal. Poucos brasileiros cercavam a Dom Pedro. Isso criava uma insatisfação muito grande no Senado e justamente nos constituintes, naqueles que estavam ali, de certa forma, ajudando Dom Pedro a governar, já que a coroa brasileira ela era uma coroa parlamentar. O nome não era esse, mas era uma coroa parlamentar, porque envolvia senadores, envolvia pessoas, os constituintes, envolvia poderes de grandes barões, viscondes, pessoas que tinham influência e que, via de regra, militares que podiam ter partido político, podiam fazer parte de partido, podiam ser afiliados a partidos políticos. Então vamos entender uma coisa. Isso estava criando uma grande desestabilização e aborrecimento ali. O pessoal já não aguentava mais Dom Pedro. Então, as medidas que ele tomava, como é que eu posso dizer? A forma como ele estava governando o Brasil deixou muita gente satisfeita. O que aconteceu? Chegou um momento em que o povo começou a protestar. A política no Brasil sempre foi forte. Gente, vocês não têm noção. O que está acontecendo hoje já acontecia com Dom João. Vocês acreditam que o que hoje está acontecendo hoje, perdão, já acontecia com Dom Pedro I e vai acontecer com Dom Pedro II e vai continuar acontecendo até os dias de hoje. Não tem nenhuma novidade.
Como diz Cazuza em uma das suas músicas, eu vejo um museu de grandes novidades, porque não tem. Não há novidade, gente. Preste atenção no que está correndo aqui. Dom Pedro agora simplesmente vai sofrer um motim, a começar pelo exército. O exército vai apoiar o povo lá no Paço Imperial, aqui chamado o bairro aqui de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, Paço Imperial, aquela região toda ali, onde ficava justamente as instalações da monarquia, dentre outros lugares, como Petrópolis e Friburgo, Nova Friburgo. Então vamos entender, mas ali o povo se reuniu durante dias, porque Dom Pedro foi a Minas para tentar ganhar apoio, porque ele estava preocupado com o Rio de Janeiro. Entenda que dentro do contexto de Dom Pedro, muitas revoltas aconteciam nas províncias, no norte, no nordeste, no sul, o pessoal gaúcho aí sempre quis ser um país. É interessante a gente ler a história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre quis ser um país. E havia aqui um certo medo de algumas pessoas poderosas no Brasil, principalmente o pessoal da maçonaria, o pessoal que tinha um pouquinho mais de razão nesse sentido, de que o Brasil sofresse um problema, um processo igualzinho aos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos ocorreu de forma republicana, mas foi federativa, ou seja, cada estado foi ocupando foi criando a sua independência. A independência dos Estados Unidos ocorreu de forma global, ela foi ocorrendo de forma estadual ou provincial. Então o medo era que, pelo menos nos Estados Unidos, ficou uma nação, ainda que independente nos seus estados em alguns processos da legislação, mas ficaram juntos. O medo era que no Brasil acontecesse o que aconteceu, por exemplo, no Paraguai, ao sair do contexto argentino. Ok? Esse era o receio. Então, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas e muitas revoltas, muitas guerras, muitas... como é que a gente fala? Muitas revoltas internas provincianas começaram a acontecer. Isso criou uma satisfação muito grande com Dom Pedro. Dom Pedro, então, é levado a um amotinamento em frente, inclusive pelos seus generais. Qual o general que estava aqui? Se você olhar, o general Francisco de Lima e Silva, que é o pai do Luiz, o Duque de Caxias, foi o que trouxe para ele um documento de abdicação. Ou seja, te ensinaram que Dom Pedro, honrosamente, dignamente, fez um documento, não é isso? Ele foi lá e fez um documento muito bacana, né? E assinou esse documento abdicando do seu trono, da sua coroa, para o seu querido filho, Pedro II, quando, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, ele foi forçado, né? E o portador disso foi justamente o general Francisco de Lima e Silva, pai de Luiz de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias. Isso foi dia 7 de abril de 1831, quando ele teve que assinar e foi forçado a abdicar. O que ele aproveitou? Aproveitou que já Portugal o queria nas terras lusitanas e sai para ir a Portugal, só que ele morre alguns anos depois e não é rei, não é príncipe regente, e fica aqui Pedro II para ser, de alguma forma, educado com um processo monárquico com regências. Isso é o Brasil. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão compreendendo isso? Deixa eu voltar aqui, eu pulei um slidezinho aqui, eu trouxe slide só para a gente entender. Gente, olha que interessante, só um interessante aqui. Os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e México. Logo, Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência da sua ex-colônia. Dessa forma, sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo à Inglaterra. Foi o início da história da nossa dívida externa. Ok, gente? Então, o que acontece? Fica, então, aqui agora, golpe do Tratado de Tordesilha, golpe da independência, golpe da abdicação. Por que a gente chama de golpe? Porque não foi uma atitude, queridos, não foi uma atitude construída. Foi algo que, infelizmente, teve ações orquestradas intrusivas. Foram, na verdade,
processos em que pessoas conspiraram contra o poder local. E aí vamos entender quem é o grande conspirador. Vamos para a área espiritual. Quem é o grande conspirador da Bíblia? Quem a Bíblia trata como o principal conspirador? Você vai ver Isaías 14, Ezequiel 28. Não é isso? Estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitava as nações, colocou no teu coração dizendo assim: irei às mais altas nuvens, farei um trono semelhante ao Altíssimo. Quem é o grande conspirador? Então vamos entender por que a gente está batendo nessa questão aqui do Brasil conspirador. Porque o Brasil é um país de conspiração, gente. O Brasil nasceu em golpe, foi estruturado em golpe porque aprendeu com Portugal. Portugal nasceu de uma concessão de território espanhol do Reino de Castela. Você vê que Portugal ele está ilhado ali, ele está dentro no Estreito de Gibraltar, no Istmo, virado para o Oceano Atlântico, mas por trás ele está dentro do território espanhol. Então vamos entender o que está acontecendo aqui conosco. O Brasil nasceu num processo histórico e, infelizmente, algo vai ter que acontecer conosco espiritualmente para que seja quebrado todo esse processo que nós temos, infelizmente, de ser um país de golpes. Nós somos um país de golpes. Eu só elenquei aqui 5. Mas, na verdade, devemos ter 11 ou 12 golpes na nossa história. Você tem noção disso? Você tem noção da quantidade de golpes que o Brasil tem na sua pequena história, se for comparado ao Egito? Mas todo mundo tem, todos os países têm. Verdade, todos os países têm. Se a gente for estudar Egito, Grécia, Roma, assassinatos, se você estudar o Império Bizantino, se você estudar a ascensão de Maomé, o 10º, né? Se você entender como foi a ascensão do islamismo, se você entender as sucessões dos impérios romanos, tudo bem, ok, entendo, mas estamos falando de Brasil. Para você entender o que está acontecendo hoje no Brasil, você tem que recorrer ao passado e saber o que você vai fazer no dia 7 de setembro. É isso, o principal dessa semana é trazer esse entendimento. Então veio esse golpe. O golpe da abdicação, na verdade, foi um golpe do povo brasileiro, que já não estava aceitando a forma como Dom Pedro se comportava, cercado só de portugueses, não dando moral para os brasileiros, e deixando bem claro que, para ele, o importante era estar cercado dos seus patrícios e que os brasileiros, ele, no momento, ele até coloca um novo ministério com brasileiros, mas depois de um tempo ele era muito volúvel, ele era muito estranho, muito esquisito, muito inseguro. E depois de um tempo, porque ele sempre foi playboy. Então, de repente, agora ele está se vendo na obrigação de ser um imperador de uma nação. E talvez ele não estivesse preparado para isso. Talvez não fosse ele, porque, na verdade, a família Orleans e Bragança tem uma maldição. Segundo consta a história, não sei se é lenda, um monge espanhol colocou uma maldição sobre a família Orleans e Bragança e disse que nenhum primogênito seria rei. E é verdade, todos os reis da família Orleans e Bragança não foram primogênitos, eles sempre morreram. Lembrando que Dom Pedro I não é primogênito, Dom Pedro II não é primogênito, e Isabel viria porque Dom Pedro II perdeu dois filhos homens. Então vamos entender que tem algumas coisas ainda por cima que vai ficando pior ainda para nosso Brasil. Mas, quer saber disso, né, irmão? Pra que bobeira? Pastor, você tinha que estar falando de Bíblia, pastor. Você tinha que estar falando de Jesus, pastor. Pastor, tá perdendo seu tempo, pastor. História, pastor. Vai dar aula então, não sei o que fazer história? Então vai dar aula então, pastor. Não está... O João Maurício, os idiomas todos são de ordem latina e cada um foi desenvolvendo a sua forma. A Itália ficou mais próxima do latim, o francês desenvolveu com outro tipo de aspecto, a Espanha também e Portugal também. Então nós tivemos, foi um desenvolvimento de séculos, tá? A gente vai estudar filologia, o latim trouxe para nós isso aí, o italiano, o espanhol, o francês e o português. Isso foi ao longo do tempo foi se acentuando, até porque a língua ela é uma identificação de uma nação. Então, quanto mais a língua for sui generis para uma nação, mais identificada ela é. Tanto que o nosso português é um português diferente de Portugal, de Angola,
de outros lugares. O francês da Bélgica é um, o francês da França é um, de Bélgica é outro, tem os seus sotaques, suas cargas emocionais. Então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá, para a gente poder andar aqui, é legal, é gostoso. Então veio o golpe da abdicação. Né? Ele sai e deixa Pedro II aqui, e aí Pedro II fica sob os auspícios de regências, né? Regências que serão dadas até ele fazer os 18 anos. O certo é que aos 18 anos, o Pedro II seria coroado o imperador, o rei do Brasil, é claro, assistido por um parlamento, lembrando sempre que a monarquia no Brasil ela é parlamentar. E aí traz um problema para nós. Por que o presidente da República não tem poderes tão fortes como deveria ter? Porque há em nós uma herança social, herança genética, herança espiritual, de não dar ao poder executivo a capacidade de executar. Vocês estão entendendo por que acontece isso no Brasil? Quando a gente vai estudar história, você fala assim, gente, é verdade, a história se repete, gente. Sabe, essa coisa se repete do executivo não conseguir no Brasil, isso é histórico. O executivo no Brasil, seja ele por imperador, seja ele por presidente da República, seja ele por governança, ele não consegue governar no Brasil. Isso não é só com Bolsonaro. Mas como é que o Lula conseguiu? Corrupção. Como é que Dilma conseguiu? Corrupção. Como é que o Fernando Henrique conseguiu? Corrupção. Todos os governantes no Brasil que conseguem governar com certa estabilidade é porque abriu a porteira, é porque deu poderes, é porque de alguma forma liberou ministério, deu grana, deu verba, fez coisas que esses partidos queriam. O Brasil sempre teve os conservadores e o Brasil sempre teve os liberais, sempre teve a ala conservadora e liberal. Só que entenda, todos eles no final das contas era farinha do mesmo saco, porque todos eles queriam alguma coisa do imperador, todos eles queriam alguma coisa do rei, todos eles queriam alguma coisa da corte, gente. Todos eles queriam alguma coisa da corte. Uma hora eram os liberais, uma hora eram os conservadores, mas eles sempre iriam perturbar o Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, não importa. A partir de Dom Pedro I, Dom João VI não, ainda é Portugal, é Reino Unido de Portugal. Mas vamos compreender que isso vai ocorrer muito, gente. Dom Pedro I fica 9 anos como príncipe regente, como uma espécie de rei, não tão rei não é, imperador não é, mas está ali e deixa seu filho. O que acontece? Com 5 anos de idade ele deixa um órfão. Gente, olha que situação. Agora eu quero rapidamente, com 43 minutos não tem nada rapidamente, vamos lá. Dom Pedro II, gente, eu quero que vocês entendam agora, vamos do ponto de vista psicológico, vamos partir um pouquinho só para psicologia. Menino de 5 anos, sem mãe, que a mãe morreu porque o pai adúltero conseguiu infernizar a vida da mãe de Dom Pedro e ela veio a falecer. Então ele é um menino de 5 anos, órfão. Tá vendo essa foto dele brincando com um tambor, com o símbolo do império? E Dom Pedro I vai para Portugal tentar atender aos anseios da corte portuguesa. Vamos lá, gente. Esse menino, na verdade, ele vai ter como tutor o Zé Bonifácio de Andrada, 33º grau da maçonaria, e vai ter alguns professores e regentes, pessoas que vão reger o Brasil até que ele faça 18 anos na sua maioridade. Só que nesse ínter, gente, o que está acontecendo no Brasil é que o Brasil está cheio de revoltas. Tá? É cabanagem, é balaiada, é farrapos. Isso está acontecendo, vai acontecer ao longo da história. E o que acontece? Então, o Senado, o pessoal da Constituinte, os que tinham interesse em que houvesse uma figura central na governança do Brasil, faz o quê? Traz o golpe da maioridade. E é chamado de golpe historicamente mesmo. Então, o que eles fazem? Eles geram uma lei dando a Pedro II, com quase 14 anos, a maioridade para que ele seja governante do Brasil. E com 14 anos ele é reconhecido como imperador, com 15 ele é coroado. Só que ele é um menino velho. Segundo a história, diz que ele com 12, 13 anos não gostava de festa, falava 17 idiomas, era botânico, químico, gostava de matemática, o cara era um gênio. Pedro II era um gênio, dado à arte, cultura
Era uma pessoa extremamente melancólica, deprimida, porque ausência paterna, ausência materna, criado por estranhos. Esse foi o nosso imperador que governou por 49 anos, 3 meses e 22 dias no Brasil. Você entende isso? Claro, o sangue, a genética austro-húngaro, né, com certeza, fez dele alguém diferente. Então, ele era um menino branco de olhos verdes num país de miscigenados, né, de lusitanos, amarelos, índios, negros, mulatos. Então, ele não gostava de festa, ele não ficava nas festas. As festas das cortes brasileiras eram mal faladas na Europa, porque serviam comida fria, ele não ria, ele não falava, ele só acenava aos relatos dos condes, dos marqueses que vinham de outros países, dos representantes das nações europeias quando vinham aqui, ou vinham dos Estados Unidos. Quando davam as festas no Brasil, ele era frio, ele não conversava, ele não ria, ele só olhava, ele encarava as pessoas, meio autista, sabe? Com todo respeito, tá, gente? Eu tô aqui zombando disso, não. Tô falando o aspecto. Um espectro autista nele era muito inteligente, mas não lidava bem com isso. Aos 20 anos, separaram uma esposa para ele. Olha o problema. O cara tinha que casar. Foram arrumar uma esposa para ele na Europa. Foi difícil arrumar esposa para Dom Pedro II. Gente, vocês não têm noção da dificuldade que foi para arrumar esposa para o Dom Pedro. Por quê? Porque por causa do pai dele, ninguém queria dar, nenhum rei queria dar sua filha para casar com Pedro II. Por causa do Pedro I. As cortes se falavam, gente. E o que acontece? O medo de qualquer rei na Europa, primeiro, quem era o Brasil? Brasil era quintal de Europa, Brasil era quintal de Portugal, é um terceiro mundo. Então, quem queria dar sua filha para ser rei no Brasil, para ser rainha, perdão, no Brasil? Qual é o rei que queria fazer aliança com o Brasil com um príncipe esquisito? Imagine isso, como é que você vai pegar sua filha? Você é um rei lá da Espanha, de Castela, você é um rei de França, você é um rei na Inglaterra, ou você é rei na Península Ibérica, você é rei, sabe? Vamos ver, né? Então, preste atenção. Aí vem o quê? Escolhem a filha da princesa de um condado italiano, gente. Olha, das duas... Detalhe, não é nem... Como é que eu posso dizer assim? Não é nem não é nem uma rainha, não pode nem dizer assim que foi uma verdadeira rainha, não. Vem aí, de repente, uma filha cheia de problemas e vem casar com Dom Pedro II. O que acontece com Dom Pedro II? Dom Pedro II fica amargurado quando ele entra no navio para ver quem era, porque mandaram um desenho para ele. Antigamente, gente, vocês estão reclamando de casamento, mandaram um desenho, uma foto, uma caricatura lá, e disseram que ali seria esposa. Ele, ficou gamado com o desenho, mas quando ele viu, assim, expectativa e realidade, sabe? Quando ele viu a realidade, Jesus... Quando ele viu quem era sua mulher, ele ficou doido, né? Chorou, chorou pro seu mordomo, que foi uma espécie de pai para ele, e ficou desesperado por aquilo que ele viu. Mas cumpriu seu papel de marido, teve 5 filhos, mas infelizmente teve vários amantes. Assim como o papai teve muitas amantes. Dom Pedro II também teve muitos amantes. Aí começam as legalidades que a gente não entende por quê. Com aquela carinha de sonso, de tonto, de menino bonito, mas teve muitas amantes, não deixou de ser o rei, não deixou de ter a esposa, mas infelizmente houve algumas amantes. Teve uma que ele foi amante dela durante 33 anos, que era esposa do dono do Jornal do Comércio, se eu não me engano. Então, infelizmente, ficou nessa situação. Então tivemos esse golpe da maioridade. Por fim, agora vamos fechar o golpe da República. A República não foi proclamada, gente. O que aconteceu com o Brasil? No Brasil, o que ocorreu... sim, isso aqui foi o passo imperial, o pessoal querendo que o Dom Pedro fosse embora, né? Mete o pé, Dom Pedro I, deixa o teu filho aí. Então os militares foram lá e entregaram a ele a carta de abdicação para ele se abdicar ao filho dele. Aí nós vamos ter aqui uma situação muito complicada no Brasil. Qual é a situação complicada no Brasil? Gente, o Brasil, o que nós somos hoje, essa oligarquia, ela é velha, gente. É velha, o agro é pop. Gente, eu acho que o Brasil
hoje ainda é dominado pelo agronegócio. O Brasil só sobrevive hoje pelo agronegócio. O Bolsonaro está na mão do pessoal do agronegócio. Gente, vocês entendem isso? Aquele momento de Dom Pedro, algumas medidas precisam ser tomadas. Primeiro, a Inglaterra, ela literalmente, ela era agora um império, já no século XIX. Então ela entrou na industrialização, houve uma grande revolução da industrialização. E a Inglaterra estava industrializando a Europa, não só o seu próprio país, o Reino Unido, mas a Europa. O que ocorre então? Ela vai e promulga uma lei para que todos que fizessem parte desse tratado, acabando com a escravidão, acabando com o comércio escravo, acabando com todo tipo de processo da escravatura. Ou seja, não haveria mais escravos, não haveria mais navios negreiros, não haveria mais compra de escravo. Então o Brasil estava dentro desse contexto, junto com Portugal, junto com parte da Europa, Estados Unidos. Então todo mundo concordou, a América Latina concordaram que iriam acabar com a questão da escravatura, até porque, entenda, a modernização, a industrialização precisava de mão de obra qualificada, e mão de obra qualificada deveria ganhar alguma coisa. Então a escravatura ela é um antagônico ao crescimento econômico da industrialização. Então não poderia haver mais escravidão, não seria bom para um processo de modernização. Só que o Brasil sempre foi arcaico. O Brasil ele sempre foi comandado por donos de latifúndio, o Brasil sempre foi mandado por fazendeiros, por criadores de gado, café com leite, a política do café com leite você vai ver lá na Primeira República. Então vamos entender que esse povo era o povo que mandava no Brasil, que tinha riqueza no Brasil, então eles pressionavam Pedro II. Pedro II ele tinha duas, ele era ambíguo, ele tinha duas faces. Ele era anti-escravagista, ele era intelectual, ele era sensível, ele era inteligente, ele queria liberar os escravos. No palácio não tinha nenhum escravo, todos eram forreados, não tinha nenhum escravo trabalhando no palácio do governo, mas ele não conseguia fazer com que a abolição da escravatura viesse. O que acontece? Ele não consegue impedir, inclusive, que depois que o Brasil assina o tratado de não haver, a compra de escravos, o Brasil volta a fazer isso de forma ilegal, e a Inglaterra vem aqui, gente, na Baía de Guanabara, com canhões apontados nos seus navios para o Brasil, ameaçar o Brasil, que se viesse navios negreiros para o Brasil, a Inglaterra estaria usando seus canhões contra o Império Brasileiro ou a frente ali do Rio de Janeiro. Por quê? Isso um pouco antes, isso foi uma humilhação muito grande, gente, isso foi uma humilhação tremenda, foi uma vergonha alheia internacional, a Inglaterra colocando navios aqui na Baía de Guanabara, apontando para o Brasil e dizendo o seguinte: se vocês receberem mais um navio de escravos, nós vamos bombardear este país. E, poxa, a marinha inglesa, né, meu filho? Pelo amor de Deus, não tinha como combater. Os caras já estavam com navio a vapor, sabe? A Inglaterra já estava avançadíssima. E aí foi uma humilhação. Pedro II teve que se retratar. Mas por que ele fez isso? Porque ele, infelizmente, ele estava na mão da oligarquia, ele estava na mão do monopólio, gente. Aí você tinha fazendeiros, agricultores, pecuaristas, donos de latifúndio que precisavam muito dos escravos, porque eles investiram muitos réis naquele tempo com os escravos. Daí vem o movimento abolicionista estava muito grande, os Estados Unidos já estava em guerra civil por causa dos escravos, ninguém queria mais, sabe? Veio um movimento mundial de acabar com a escravidão, de não querer mais a escravidão, gente. E aí o que acontece? O Brasil está sendo pressionado, a Inglaterra está pressionando, os Estados Unidos está pressionando, o mundo todo está pressionando. O que o Brasil faz? O Pedro II, ele quer criar, ele quer gerar uma boa imagem do Brasil, mas não consegue porque ele está na mão da oligarquia. Aí você vai ver novamente governantes não conseguindo governar porque está na mão de gente poderosa, governantes não conseguindo fazer coisas que está na mão da imprensa, está na mão dos oligarcas, está na mão de gente que tem grana, e o pessoal ameaçava o Pedro II, e o Pedro II está no segundo reinado, o primeiro reinado de Pedro I, segundo reinado de Pedro II, e lá na frente ele quer que haja o terceiro reinado através da sua filha Isabel. O sonho dele é que Isabel seja a rainha regente, ou a rainha do Brasil. Tanto que ele faz com que ela case com um príncipe francês, que é o Conde de, ou Conde Deu, que é filho do rei francês.
Então, quando há esse casamento, ele já prepara tudo para que a Isabel consiga ser rainha junto com o Conde de, assim como Elizabeth, na Inglaterra. Só que o que acontece? A pressão é muito grande. E aí o que eles vão fazendo? Eles precisam, os abolicionistas estão batendo no pé, estão ali em cima. Estão ali em cima do Dom Pedro, para que ele pudesse proclamar a extinção da escravatura. Mas o que vem aí? Na verdade, começa a vir leis, pequenas leis, que, na verdade, gente, ó, vamos lá, apaga isso. Lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre, aí pelo Visconde de Mauá, o pai do Barão de Mauá. Esse é o Visconde de Mauá, o pai do Barão de Mauá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a lei do ventre livre. Crianças que nasceram, vamos lá, deixa eu ver aqui, direitinho para não... Crianças que nasceram a partir de 28 de setembro de 1871 passam a ser livres. Mentira, mentira. Primeiro, crianças que nascem a partir do dia 28 de setembro de 1871, na lei do ventre livre, elas só poderiam ser libertas a partir dos 8 anos de idade. Mas se o dono de escravos libertasse a criança com 8 anos de idade, o governo teria que indenizar esse dono de escravo com 600 réis, que era dinheiro pra caramba, acrescido de juros anuais. Ou, isso é lei, tá, gente? Ou ele poderia libertar sem ônus nenhum do governo para com o dono de escravo aos 21 anos de idade. Cadê a lei do ventre livre, gente? Cadê a lei do ventre livre? Ou seja, a lei do ventre livre, como as leis no Brasil, é para inglês ver, foi para inglês ver mesmo, foi para apaziguar a Inglaterra na pressão e, ao mesmo tempo, não dar a insatisfação aos grandes oligarcas aqui do Brasil. Então criou-se a lei do ventre livre. Só que a criança seria liberta com 8 anos de idade. Detalhe, uma criança vai ficar onde sem mãe? A maioria dos donos de escravo preferiam ficar com o cara até os 21 anos, ou com ela, com ele, até os 21 anos de idade. Ou seja, até os 21 anos de idade, se não tivesse morto, estava escangalhado, arrebentado, sem dente, chicoteado, chibatado, subnutrido. Você entende? Depois veio a lei do sexagenário, em 1885, na mesma época, 28 de setembro de 1885. Só que qual escravo que chega com 60 anos, gente? Qual escravo? A maioria dos escravos morriam antes disso, gente. Ou seja, essas duas leis eram para atrasar a verdadeira lei que deveria ser a de extinção da escravatura como um todo. Era o clamor do mundo, era o que todo mundo queria para que o processo da industrialização na Europa e no resto do mundo, como nos Estados Unidos começou a ligar um país imenso com estrada de ferro. Você vê a história dos cowboys, ou seja, o oeste ligado ao leste, o norte sendo ligado ao sul através das estradas de ferro, gente, através dos navios a vapor. Ou seja, o mundo estava se industrializando, mas o Brasil ainda estava debaixo desse clamor, gente, infelizmente, sabe, era um golpe contra a abolição. Isso, na verdade, essas duas leis não foram para ajudar. Esquece que lei do ventre livre e que a lei do sexagenário foi, tadinho, eles pelo menos fizeram alguma, fizeram nada. Essas leis vieram para puxar o freio de mão da libertação dos escravos, gente. Ok? Aí o que acontece? Olha que interessante. A gente vai pular rapidamente aqui. Eles não queriam... A desculpa de Dom Pedro I, Dom Pedro II, é que se ele fizesse uma libertação naqueles momentos, o Brasil entraria numa guerra. Ele era muito pacifista. E que o Brasil entraria numa guerra à semelhança dos Estados Unidos, da Guerra Civil no Haiti, que quem proclamou a República no Haiti foram os escravos, os haitianos. E agora você vê, né, como é que é o Sul e como é que é o Haiti, cheio de maldição. Gente, todo lugar que tem golpe é maldito. Todo lugar que tem revolta é maldito. Todo lugar que tem revolução, rebeliosidade é maldito. Presta atenção, gente. Então eles criaram essa situação, mas olha que legal que ocorre também conosco. Em 1989 até 1930, presta atenção, olha aqui, o Brasil tinha 13% de indústria e 69% de agricultura.
Em 1889, um ano depois da proclamação da República, até 1930, o Brasil tinha 13% do país industrializado e 67% de agricultura. Como é que um país desse... Agora vocês vão entender uma coisa muito interessante para nós. Por que estamos na mão da China? Por que estamos na mão? Porque o Brasil não é um país tecnológico. O Brasil ainda em 2021 é um país agrícola. O Brasil é um país agrícola até hoje, por isso que a China quer isso aqui como uma fazenda. Nós dependemos das tecnologias estrangeiras, porque o Brasil, desde o século XIX, nunca investiu em tecnologia. Quando todo mundo estava buscando a luz, o telefone, estava buscando a indústria, as máquinas de vapores, o Barão de Rio Branco aqui, o Irineu Evangelista, infelizmente, Dom Pedro não gostava dele, porque as ideias do cara eram justamente sair da escravidão e ir para a industrialização. Então, Visconde de Mauá, perdão, Barão do Rio Branco, ó. Visconde de Mauá, Irineu Evangelista. Quando o Irineu Evangelista vem com essa reforma toda, essa revolução de criar trem, máquinas a vapor no Rio de Janeiro, Dom Pedro fica louco, Dom Pedro fica doente. Por que Dom Pedro fica doente? Porque é justamente isso que a Europa estava fazendo, é justamente o que os Estados Unidos estavam fazendo, era justamente o que o mundo está fazendo, se modernizando, se industrializando. E o Brasil não podia, porque os donos de São Paulo e Minas Gerais, principalmente São Paulo e Minas, eles mandavam no Brasil na questão financeira e agrícola. Vocês estão entendendo? Aí vamos lá para a gente fechar. Meu Deus, acabou o horário. Acho que vou deixar para amanhã. Posso deixar para amanhã ou termino agora, gente? Fala aí que eu paro agora. Vamos lá. Deixa eu pelo menos encerrar isso aqui. A proclamação da República, gente, Tá bom, vamos lá. A proclamação da República vem quando? Quando é que a proclamação da República vem? Quando Isabel tem a coragem de fazer o que seu pai não faz. Ela assina, finalmente, no dia 13 de maio de 1800, ela assina finalmente, ela vai assinar a lei de extinção da escravidão, pelo menos em tese. E isso cria um problema seríssimo, porque agora não tem mais indenização. Então o pessoal da agricultura, o agronegócio, agora fica louco. Como é que eles vão fazer? Fechar os portos para criar uma lei para acabar com a escravidão, com o comércio escravagista. A Inglaterra ameaçou. Lei do ventre livre, tudo bem, não funcionou. Lei do sexagenário também não funcionou. Então eles entendiam, junto com Dom Pedro, que tinha que ser aos poucos. Aos poucos, não pode ser de uma vez, a gente tem que dar tempo para o pessoal amargar o prejuízo e pelo menos eles conseguirem rever os prejuízos, porque escravo para eles era um comércio, era uma mercadoria, não era ser humano. Entenda? Passou até um... Escravo, cachorro, boi, tudo igual. Era igual a mulher na Bíblia do Antigo Testamento, era um negócio. E Isabel já não queria isso. Isabel falou, gente, ela era moderna, ela ia para a França, ela ia para a Itália. O que acontece? Quando ela vai para a França, quando ela vai com Conde de para ver como é que estava o mundo e voltar para o Brasil para implementar as modernidades aqui no Brasil, Dom Pedro II fica muito doente aqui em Petrópolis. E o que acontece? Ele é o rei do Brasil, o imperador do Brasil. A Isabel é uma princesa que pode ser regente, porque ela pode reger enquanto o pai não está. Mas também tem, gente, o Conde de é um príncipe, passa a ser um príncipe. O terceiro reinado já estava todo preparado para Isabel e o Conde de ficar aqui. Só que o que acontece? Quando ele fica doente, gente, nós vamos entender que tudo é tramado
para que dê a impressão que Isabel largou o Brasil e estava passeando, quando na verdade ela não estava passeando, ela estava implementando modernidades e alianças para industrializar o Brasil e preparar o Brasil para sair agora no século XX. A ideia deles no terceiro reinado era fazer o Brasil, a partir do século XX, crescer. Mas sempre tem as forças antagonistas atrasadas que querem o poder pelo poder. Então Isabel era uma ameaça muito grande, porque ela era a terceira geração, agora muito melhor que o pai, porque ela tinha coragem que o pai não tinha. Tinha inteligência do pai, tinha modernidade do pai, estava casado com um cara inteligente, tinha aliança na Europa com a França e poderia levar o Brasil agora a estar junto com o primeiro mundo, Estados Unidos e Europa. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão compreendendo? Então Isabel já estava preparada para começar o terceiro reinado. O que ela faz? Ela vai e assina a Lei Áurea, e ela talvez não tivesse noção do poder. Eu falo assim, olha, eu quando olho para Isabel, eu vejo Bolsonaro. A Isabel não tinha noção do tamanho dos inimigos que ela tinha à frente dela. Você entende isso? Ela não tinha noção do tamanho do que ela estava enfrentando. E tinha um cara chamado Barão de Cotegipe, inteligentíssimo. O Barão de Cotegipe é o cara que era uma espécie de primeiro-ministro nessa monarquia parlamentar. E o Barão de Cotegipe faz o quê? Ele incendeia, ele fala para Isabel que o pai está bem e diz para a constituinte aqui, para os políticos do Brasil, que Isabel não está nem aí para o país. Quando Isabel vem, que a coisa está feia mesmo, o pai já está quase morrendo. Né? Quando ela chega ao Brasil e vê, então ela leva Dom Pedro para a Europa para ser tratado na Europa, porque a medicina lá era mais avançada. E com isso, o Barão de Cotegipe está aqui junto com militares, junto com os oligarcas, junto com esquerdistas. Já havia comuna aqui, tá? Junto com a comuna, junto com gente que era republicana. Ou seja, muita gente aqui já estava preparando o golpe. Juntaram-se com os militares e, infelizmente, no dia 15 de novembro de 1889, eles deram o último golpe. Faltava agora o golpe da República. Que, na verdade, não tem... Se você olhar para a foto, aqui está Isabel com o Conde D e seus filhos, né, já preparando para seu terceiro reinado. Mas se você olhar nas fotos, cadê o povo? Essa é uma foto da proclamação da República. Só tem militares. Só tem militares, e se você olhar, além de militares, só tem o quê? Oligarcas. Gente do governo. O povo não quis proclamar república. O povo não pediu república. O povo gostava de Pedro II, por incrível que pareça, porque ele modernizou o Brasil, gente. Pedro II, ele era inteligente, ele modernizou o Brasil, ele melhorou os aspectos sociais do Brasil, ele não tinha escravos, só que ele era, infelizmente, ficava manipulado na mão do poder. E Isabel era melhor que ele. Ela seria uma excelente rainha junto com o Conde D. Claro, excelente que eu falo na comparação de Dom João VI, Pedro I e ele. Ela viria com modernização, ela industrializaria o país. Só que isso é um perigo, mudar o país. A imprensa odiou Isabel, a imprensa odiava Conde D, a imprensa odiava Pedro II, como hoje a imprensa odeia Bolsonaro, a imprensa odeia modernidade, a imprensa ela vem batendo. Então ela usa o quê? Justamente os utensílios que tinha naquele tempo, os constituintes, os senadores, e agora, e junto também os militares, parte da maçonaria, parte da Igreja Católica, e por fim, você vai ver que tudo isso foi golpe. O Brasil vive em golpes. Se a gente amanhã a gente vai falar da República, e você vai ver que o Deodoro da Fonseca não fica 2 anos, depois vai Floriano Peixoto, ou seja, vai dar tudo errado. O Brasil, ele entra numa espiral, gente, horrível. Você está entendendo isso, gente? A história tem várias visões, eu estou dando a minha, aquilo que eu procurei aprender melhor ainda com os mestres, os doutores e PhDs de história. A história sempre será revista, gente. Eu também aprendi muito. Já podeis dar pátria. Cuidado, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade. Nada disso, esquece. Esquece. Infelizmente, esse é o Brasil que nós temos. Não houve proclamação da República, houve o golpe. O Brasil foi tomado no golpe.
a pessoa que deveria estar à frente do Brasil era justamente a Isabel de Orleans e Bragança, junto com seu marido. Ela estava preparada, foi preparada à semelhança do pai, com uma cultura vastíssima. Ela era uma mulher que tinha capacidade e coragem, pois para assinar a Lei Áurea ela assinou sem o pai. Ela era regente na época. E ela falou, vou assinar. E botou para cima dos caras. Só que, infelizmente, o Brasil é feito disso aí, gente. Amados, vamos orar? Vamos orar não, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Amém, gente? Vocês estão gostando? Então, tá meio assim, pastor, você tá virando professor de história? Não, gente, eu amo história. Já falei para vocês que eu sou um cara vidrado em história, né? Primeiro, começo por aí, sou vidradão na história. Segundo, para se fazer uma leitura espiritual de um país, gente, não tem como você fazer essa leitura sem um entendimento histórico. Eu preciso entender as legalidades. O mundo espiritual, o tempo é, nunca foi e nunca será. Lembre-se disso. Tá? O mundo espiritual, o tempo nunca foi e nunca será. O tempo é. Então, para nós, passou 100 anos, 200 anos, 160 anos, mas para o mundo espiritual, isso está acontecendo ainda. Em concomitância, em paralelo com o nosso. É um tempo após o outro. É um tempo juntado ao outro. Então, nós precisamos tratar dessas coisas, precisamos viver melhor essas coisas, entender que hoje o que nós vivemos com os governos de agora, ele só é reflexo de décadas e século. Tá bom? Vamos ver quem está aqui conosco? Deixa eu ver quem está aqui. Oi, pastor José Maurício. Oi. Aqui é a Cleiciomar de Nova Lacerda. A sua resenha é uma benção. Aprendi muito com vocês. Aprendo, né, com vocês. Deus, quando encontrei este canal. Deus abençoe vocês todos. Amém, obrigado, querido. Nova Lacerda, um abraço. Paz, pastor José Maurício. Tudo bem? Tudo. Aqui quem fala é o Johnny e a Vanessa de São Pedro. Johnny, São Pedro. Estado de São Paulo. Amém, querido. E só temos a agradecer por tudo que o senhor tem feito. Amém. Através dos ensinamentos, né? Depois que começamos a te acompanhar, Deus tem acrescentado muito em nosso ministério. Amém. Estamos aprendendo muito com o senhor. Amém. Um grande abraço aí, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Johnny, Vanessa, um abraço, tive o prazer de conhecê-los lá na igreja, nos seminários, Deus é bom demais. Obrigado pela vida de vocês, gente, Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de vocês, sempre juntos, e isso é importante para mim, importante para o canal, deixando bem claro que o canal só está aqui porque tem esse comprometimento com vocês, porque tem esse comprometimento de estar ensinando. Tenha paciência, essa semana a gente está bem histórico, né? Mas faz parte. Vamos entender que isso aqui é um entendimento para que você possa até orar pela nação, orar de uma forma mais correta, uma oração bem mais ampla, né? Na amplitude do entendimento. Gente, isso aqui não é nem 10% da história. Eu pulei muita coisa aqui, porque são detalhezinhos, né? Mas estudem, corra atrás. Eu vou trazer, no final de semana, eu vou trazer uma pilha de livros que eu vou orientar vocês a lerem, de autores sérios, né? Autores que são catedráticos, pessoas que estão reescrevendo a história. A Guerra do Paraguai merece um capítulo especial aqui. Gente, a gente tem uma legalidade com o Paraguai, nós acabamos com o Paraguai. Essa guerra da Tríplice Aliança acabou com o Paraguai. Até hoje eles são magoados com isso. Até hoje, a guerra aconteceu entre 1864 e 1870, mas até hoje nós acabamos com o Paraguai. Temos uma legalidade muito grande, Argentina, Brasil e Uruguai, por questões políticas. Dom Pedro é culpado. General Osório meteu o pé que falou assim, isso não é guerra, estavam matando crianças. Mas é outra coisa, é outro estado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado pelo entendimento, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Pai, com esse conhecimento, fazer a diferença nas nossas vidas. Queremos buscar, ó Pai, muito mais de Ti. Ajuda o Brasil, Pai. Nos ajude a orar por essa nação, Pai. Caia por terra toda a corrupção, cai por terra, Deus, toda a oligarquia, cai por terra toda a vontade de manter o Brasil atrasado nas trevas, Pai. Cai por terra, Pai, todo o movimento de xadrez, Senhor, de bruxaria, de satanismo, Pai. Toda a intelectualidade maligna que tenta, Deus, acabar com o Brasil, todo o interesse, todo o ego, Pai, que não olha para o povo, que odeia o povo, que na verdade, Pai, só olha para os que estão lá em cima. Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus.
olha para nós, nos ajuda, nos dá graça, nos orienta para que possamos, Pai, orar de forma correta, interceder de forma correta e, ao final de tudo, ver o Teu nome sendo glorificado. Obrigado, Pai, por mais um dia, pelos meus irmãos, por essa resenha, que nós possamos, no nome de Jesus, crescer na graça e no conhecimento para a glória de Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã, ao meio-dia, nós estamos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Vamos orar pelo nosso país, vamos interceder pela nossa nação, vamos clamar a Deus para que nós possamos viver bem, para que possamos, como diz o apóstolo Paulo, intercedendo pelos reis, pelos príncipes, que as coisas vão bem para a gente, tá bom? Deus abençoe vocês, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Amém.